Olá, eu sou o João Vachelk e essa é a primeira parte da aula do nosso curso de Psicologia Social sobre o assunto representações sociais. Primeiramente, identificar quais vão ser as principais bases, as leituras em que eu vou estar me baseando para orientar a nossa fala desse livro aqui, Psicologia Social, Temas e Teorias, de Camino e Colaboradores, organizado por eles. Será o capítulo Representações Sociais, aqui é o capítulo 7 da segunda edição, da autoria de Antônio Marcos Chaves e Priscila de Lima Silva. E deste livro aqui, Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, Torres e Neiva, será o capítulo de Ângela Maria de Oliveira Almeida e Maria de Fátima de Souza Santos, A Teoria das Representações Sociais. Aqui é o capítulo 14. Então, só dar uma mostradinha. Esse capítulo aqui. Então, representações sociais é o assunto que eu estudei mais na minha formação, Eu fiz a graduação no Laboratório de Psicologia Social e da Comunicação e da Cognição na Universidade Federal de Santa Catarina. A graduação e o mestrado eu fiz lá. Na graduação eu fui orientado na iniciação científica pela doutora Clélia Nascimento Schulze, e o mestrado eu fui orientado pelo professor Brígido Camargo. Meu doutorado em Pádua, Universidade de Pádua, eu fiz sob a supervisão da doutora Alberta Contarello, fiz um período também com o Michel-Louis Rouquette na Universidade de Paris-Descartes. Então toda a minha formação de pesquisa, a formação para a docência também, ela foi ela foi voltada para o estudo das representações sociais e mais especificamente a partir bem assim, mestrado, doutorado ali, eu trabalhei mais com a abordagem estrutural das representações sociais, que é, digamos, uma subperspectiva, das representações sociais, que eu vou abordar um pouco aqui. Então esse é um assunto que poderia gerar tranquilamente um outro curso, tem muitos detalhes, é uma teoria e uma perspectiva. Acho que talvez seja melhor falar assim, é um campo de estudos que ele é muito popular no Brasil, Então talvez a principal, poderia até quase dizer que uma das principais áreas de estudo em psicologia social no Brasil, especialmente de cunho aplicado, está voltada para o estudo de representações sociais, Então poderia abordar muita coisa, mas aqui, quem sabe, posteriormente ali, eu estou estudando outras coisas, eu posso fazer um curso dando a minha visão, dando a minha síntese sobre a teoria e essa perspectiva. Mas para esse momento aqui, para esse curso de Psicologia Social, eu vou abordar mais a história dessa teoria das representações sociais, no que ela se diferencia de outras perspectivas em psicologia social, qual é a sua especificidade, por que ela teve tanto sucesso, Abordar a pesquisa inicial, a pesquisa clássica do Moscovici, que deu origem ao campo das representações sociais, definir um pouco o conceito da representação social de forma geral, definir o que é objeto de uma representação social, as funções das representações sociais, os processos principais, como as representações sociais podem ser estudadas como processo de ancoragem, objetivação, um pouquinho, muito de leve, sobre abordagem estrutural e finalmente sobre transformação de representações sociais e sobre métodos, como é que se estuda, Então vai ser só um geralzão da teoria, não vou entrar nos detalhes das escolas de estudo de representações sociais, de como se operacionalizou esse conceito, Então a ideia é mais dar um panorama mais geral mesmo, ok? Aqui primeiro a gente percebe que diferente, nesse curso aqui a gente passou, isso a gente já foi comentado na aula sobre grupo de identidade social especialmente, a gente passou da análise de processos interindividuais e gradativamente a gente foi galgando um percurso que foi indo para as relações interpessoais, intergrupais. Na questão das representações sociais, a gente está naquele ínterim de um nível de análise societal, ideológico, que se articula com o intergrupal.
Então, por esse motivo, é considerado, por muitos, uma psicologia social sociológica. Tá? Na verdade, é uma outra concepção de psicologia social que não está voltada tanto para entender o indivíduo isolado, o indivíduo sozinho, sempre o foco na mente, digamos assim, mas entender essa mente como constituída por padrões coletivos, por padrões sociais, por uma lógica histórica. Ok? Então é uma teoria que vai mais para esse lado. Isso eu sempre gostei muito, por mais que eu estude outros aspectos, né? Eu tenha feito pesquisas um pouco para o lado da ideologia, da estratificação social depois. Agora me interessa mais, nesse momento, né, que eu estou gravando essa aula aqui, estou mais interessado numa perspectiva mais semiótica, mas são aspectos relacionados e, de certo modo, eles abordam essa constituição social, né, da mente, da individualidade, do comportamento, do pensamento. E a teoria das representações sociais ela é super importante a esse respeito, tem um papel bastante marcante. Né? Então não se olha tanto o indivíduo, também não se olha o grupo, a classe social, a grande sociedade, mas se olha mais o indivíduo no grupo, né? E o grupo constituído pelo indivíduo. Então se tenta fazer algum tipo de superação, uma síntese entre nessa tensão do individual e do coletivo. Tá? É uma teoria que ela se originou da pesquisa de doutorado do Sérgio Moscovici. A gente já trabalhou com algumas contribuições importantes do Moscovici no campo da influência social, as minorias ativas, tá? E digamos, para o campo experimental, cognitivista da psicologia social, o Moscovici ele é mais reconhecido por essa contribuição. Mas na América Latina, em boa parte, digamos assim, do Mediterrâneo, boa parte, né? O Moscovici ele é mais conhecido pela teoria das representações sociais, que a gente vai ver aqui, que é uma perspectiva bem diferente de conceber o fenômeno da psicologia social e de estudar também. Né? A gente vai ver que é uma perspectiva que tem alguns estudos experimentais, inclusive eu trabalhei com a abordagem estruturalista, né? Uma abordagem que trabalha um pouco com experimentos, com indivíduos também, mas ao mesmo tempo também tem outras perspectivas até mais antropológicas, então ela rompe um pouco com o que a gente viu de uma tradição experimentalista psicológica da psicologia social, né? Então ela se originou na França, mas ela, com essa tese do Moscovici, ficou que eu vou explicar daqui a pouco, ficou um certo período sem gerar muita atenção, mas posteriormente alguns doutorandos, né, que posteriormente viriam a se tornar pesquisadores renomados, como a Denise Jodelet, Claudine Erslich, eles fizeram estudos se inspirando na teoria das representações sociais do Moscovici, ali anos depois, né, 1970, 1980, e isso deu uma ressuscitada na teoria, tá? Então, nós tivemos um período ali, 1970, 80, 90, em que muitos pesquisadores do Brasil, a gente não tinha muitos doutorados em psicologia social no Brasil, então muitos professores foram para a Europa, foram para a França, foram para Paris, no caso, estudar com Moscovici, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Moscovici com a Jodelet, inclusive o Brígido, o meu orientador de mestrado, estudou ali. Então, quando eles voltaram para o Brasil, eles foram muito influenciados por essa teoria. Denise Jodelet também veio ao Brasil várias vezes, né? Passou por várias universidades. Isso disseminou muito essa teoria, foi muito bem recebida no Brasil. Tá? Por uma série de razões, por ser uma alternativa à psicologia social mais estadunidense, uma teoria que não trabalhasse com experimentação, pelo menos na sua formulação principal, uma teoria que não fosse positivista, então ela foi muito bem acolhida em muitos meios, tanto no meio de uma psicologia social mais clássica, até de base cognitivista, mais voltada para um outro tipo de fenômeno, outro tipo de olhar, mais culturalista, quanto pelo pessoal da psicologia social crítica, que viu nessa teoria um complemento interessante, dialogou de maneira produtiva com as representações sociais. O que seria uma representação social, né? A representação social é praticamente uma teoria do senso comum, seriam as concepções que algum grupo, alguma coletividade
vai ter sobre algum aspecto de sua realidade. Então, estudar as representações sociais, isso aí se aborda ali em um dos textos, é estudar a visão de mundo que indivíduos e grupos têm de aspectos do seu cotidiano e como isso gera formas de agir, práticas e de posicionamento. Tá? Então, se entende que toda a realidade, todo o cotidiano, toda a nossa experiência de vida, a gente não age diretamente sobre o mundo. Isso aí gera algum tipo de representação no sentido de uma construção simbólica. E é com base nessa construção simbólica que nós vamos agir em relação à realidade. Nós vamos entender o que está acontecendo e nós vamos agir. Tá? Então, essa representação, ela não é uma reprodução, não é um reflexo da realidade, é sempre uma construção do sujeito. Eu acredito particularmente que uma boa teoria para a representação e para o pensamento, nós vamos ver alguns esboços dela na parte semiótica. Acho que casa muito bem com isso aí, tá? Que é a última aula do curso. Se busca também uma superação, né? Nessa disciplina a gente está vendo o tempo todo, especialmente na parte inicial, a tensão entre o indivíduo e a sociedade que caracteriza a psicologia social. Isso está, inclusive, refletido na constituição de um projeto mais de departamento de psicologia, mais individualista, cognitivista, experimentalista, e um projeto de departamentos de sociologia, outros autores como Wundt, como Mead, né, que é também um filósofo, que está mais voltado para uma concepção mais do cultural, do coletivo, está voltado mais para estudar a mente em termos das construções simbólicas. Né? Então nós temos uma tensão que geram diversos projetos de psicologia social, mas basicamente tem uma certa oposição. A teoria das representações sociais, ela tenta superar um pouco, tenta fazer que esses dois polos eles conversem um pouco. Em termos de, tudo bem, o indivíduo é um indivíduo, ele pensa de certa maneira, ele age de certa maneira, mas isso tem a ver com aquilo que ele vive no grupo, com as suas interações no grupo, com a lógica, digamos assim, do grupo e seus objetivos. E o grupo, do mesmo modo, ele vai ser formado pelo indivíduo, então essas normas, essas concepções grupais, elas dizem respeito às contribuições dos seus membros, né? Então vocês podem perceber que todos aqueles aspectos que a gente vê do grupo, como uma Gestalt, que a gente vê lá com Kurt Lewin, a questão das minorias ativas, né, e a disputa pelas normas grupais, tudo isso está articulado aqui, não é à toa que a teoria da inovação das minorias ativas foi feita pelo Moscovici também. Para ele eram teorias complementares, representações sociais e minorias ativas. Tá? Então, o Moscovici, ele se baseia inicialmente para estudar esse conhecimento coletivo, ele vai buscar um pouco, vai beber na fonte do Durkheim, que estudou as representações coletivas das sociedades tradicionais, como um fato social, como uma maneira de pensar que era comum a toda a sociedade, né? Só que ele faz uma distinção. O Durkheim, ele estabelecia uma diferença entre o fato psicológico e o fato social. E do mesmo modo nós temos a representação pessoal, cujo substrato, cuja matéria, digamos assim, é a consciência individual, e a representação coletiva, que é da sociedade, é do grupo, é da cultura. Né? Já o Lévi-Brun, um antropólogo que vem depois, ele entende o seguinte: olha, os indivíduos, eles têm os raciocínios, os sentimentos que são do coletivo. Então a maneira com que o indivíduo pensa, ela não é separada, ela não é distinta necessariamente de como o grupo pensa. O indivíduo forma o jeito de pensar conforme as categorias de pensamento, conforme os esquemas de pensamento, os esquemas afetivos que ele vai encontrar, que ele vai aprender no convívio com o grupo. Então a gente já vai ter o individual e o social que estão, de certa maneira, juntos, né? Estão inseridos, as pessoas estão inseridas numa sociedade. Tem uma concepção que acho que nesses textos em particular não aparece, que é o Willem Doaz, um psicólogo social suíço, ele apresenta, que eu acho que é muito útil para a gente entender como que funciona a representação social. Né? Ele fala o seguinte: olha, a representação social é um metasistema, é um sistema em cima do sistema, ou seja, eu tenho um sistema cognitivo, né, que é como a mente funciona, a mente da pessoa, os pensamentos, a memória, tudo aquilo, mas esse sistema cognitivo, ele vai ser regulado, ele vai ser direcionado
por um metasistema social. Então, um sistema cultural vai dar as direções para o pensamento, vai dar as direções para as crenças, para o posicionamento, e é assim que a coisa funciona. Nós temos, sim, uma individualidade, nós temos capacidades biológicas de pensamento, que inclusive a representação, vamos usar os termos dessa aula aqui, né? Mas poderia ser também o signo, o pensamento, isso aí são características da nossa espécie. Mas até que ponto nós podemos chegar e como nós vamos pensar, como nós vamos avaliar as coisas, isso é a sociedade, é a cultura que nos dá, essa interação com a cultura que nos dá. Então a sociedade ela funciona como um metasistema social, na forma dos grupos a que as pessoas pertencem, com que as pessoas interagem, que vai regular, que vai, de certa maneira, manipular o sistema cognitivo. E para o Moscovici, esse tipo de conhecimento, esse tipo de pensamento do indivíduo em dialética com o grupo, isso sim seria a essência da psicologia social, né? Então, esse estudo do senso comum. O pensamento do indivíduo, na verdade, é um pensamento social, que ele é elaborado no grupo e é compartilhado em vários aspectos com os membros do grupo. Então, estudar isso, a essência da psicologia social seria estudar a ideologia, ou seja, as cognições, pensamentos e representações sociais, e a comunicação, como muda esse conhecimento, como as pessoas trocam conhecimento entre si, como comparam, como verificam seu conhecimento, tentando chegar a uma maneira de entender a realidade que seja prática, que gere maneiras interessantes de agir nessa realidade, né? Então, de modo geral, uma primeira caracterização geral das representações sociais é isso, é o estudo do senso comum. E esse senso comum ele é formado por uma série de aspectos, de objetos do grupo, digamos assim, com que as pessoas se deparam no seu cotidiano, e existe uma maneira de representar, uma maneira de interpretar esses aspectos, essas temáticas, por exemplo, o que é uma doença, o que é o trabalho, o que é a família, como eu devo agir a respeito, quais são os tipos de família, os tipos de trabalho, o que é um bom trabalho, o que é um mau emprego, o que eu devo fazer para ficar bom de uma doença, para evitar pegar uma doença, o que é o esporte, o que é o futebol, todas essas temáticas, esses assuntos que se materializam em diversas instâncias, né? Então, o que eu penso sobre o futebol vai interferir em como que eu vou avaliar um jogo específico, vou considerar a seriedade de uma partida, eu vou considerar um hábito, questão do trabalho, isso aí vai me direcionar a estudar para voltar para certa carreira, para avaliar outros tipos de profissão, para considerar o trabalho dos outros, mais ou menos prestigiado. Então, todas as nossas avaliações, as nossas ações no cotidiano, elas estariam, de certa maneira, explicadas por essas grandes premissas. Isso aí grave um pouco para a autossemiótica, mas por essas representações, por essas crenças, que na verdade não são crenças só minhas, que são voltadas só para a minha experiência individual, né? Não é que eu aprendi tudo sozinho e tal, conversando só com uma pessoa ou com outra. Elas expressam maneiras com que a sociedade passou a conceber e passou a entender esses grandes fenômenos em termos de imagens, posicionamentos, crenças, prescrições, normas. Então, a representação social é tudo isso, são esses esquemas de pensamento que são típicos de grupos, de coletividades, podem ser grupos pequenos, do tipo, um grupo profissional de uma certa região em alguns aspectos, pode ser uma categoria profissional, pode ser uma nação, pode ser uma cultura. Aí eu tenho representações sociais de diversos tipos, ligadas a diversos objetos. Algumas vão implicar uma maior estabilidade ou instabilidade, ou um compartilhamento maior, uma consensualidade maior, mas o fenômeno é basicamente o mesmo, tá? Então é isso que se estuda em representações sociais, o entendimento de como os grupos entendem as coisas do cotidiano. Simplificando um pouco é isso. Então, de onde surge essa teoria, né? Como eu disse, foi a tese do Moscovici, que acabou gerando um livro publicado em 61, La psychanalyse, son image et son public, a psicanálise, sua imagem e seu público. No Brasil, no Brasil foi publicado aliás, a tese é de 61. O livro, ele é de 76, na França, e no Brasil foi publicado em 78, com o título de A Representação Social da Psicanálise,
mas só a primeira parte. Ele tem 2 pesquisas. E mais recentemente, década de 2000 e pouco ali, publicaram no Brasil a versão integral, Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. Tá? Então, Moscovici ele foi orientado pelo Daniel Lagache, um psicanalista. O entendimento dele, aliás, a finalidade principal do Moscovici estava em entender como é que hoje em dia as pessoas estavam lidando, hoje em dia não, né? Anos 50, né? Foi quando ele fez a tese, publicou em 61 a tese, terminou em 61, mas como que as pessoas lidavam com o conhecimento científico, né? Porque o conhecimento científico, a ciência, ela é uma forma de conhecimento revolucionária que surge ali, né? Idade moderna, a questão depois do positivismo, que ela busca um controle da observação, ela busca pegar o modo como a gente conhece as coisas e se afastar, ter um certo distanciamento para chegar a um conhecimento mais objetivo, mais verificável dos fatos, digamos assim. Tá? Então, é uma ciência que busca pegar aquilo que nós achamos que é familiar e tornar isso estranho para observar de uma outra maneira, uma maneira de entender as coisas revolucionária que gerou uma série de teorias, avanços tecnológicos, etc. Mas a ciência, ela tem uma certa pureza, uma certa característica na aplicação desses conceitos, e na medida que ela se difunde, que ela volta para a população, ela é interpretada de outra maneira. Porque a população, ela pensa também, né? Ela tem um conhecimento, que é o nosso conhecimento natural, digamos assim, que ele é voltado para a nossa comunidade, tem uma finalidade prática. O Rouquet chamaria isso de pensamento social. É um conhecimento coletivo que serve para que a gente funcione no cotidiano, né? Se a gente viu a aula de cognição social, é uma outra perspectiva individualista, né? Voltada até para a espécie, uma explicação lá que a gente trabalhou lá, uma explicação de origem. É um outro ponto de vista, mas é um pouco isso. Nós temos uma maneira de funcionar, de entender as coisas que se mostrou muito funcional para que a gente vivesse e chegasse até aqui, onde estamos hoje. Então, o Moscovici queria saber isso. Olha, como é que a sociedade francesa ela vai se apropriar de uma ciência nova, uma prática profissional nova. E a ciência que ele pegou para estudar foi a psicanálise, que a psicanálise surgiu lá com Freud ali, né, na Áustria, na Alemanha ali. Aí ela vai para os Estados Unidos, populariza lá, depois ela volta para a França numa segunda onda, digamos assim. Então, para os franceses lá, nos 50, era uma coisa nova que estava vindo e tal. E o Moscovici queria tentar entender como é que as pessoas lidariam com isso. Aí, para entender esse conhecimento sobre a psicanálise, sobre o senso comum, ele observou que, olha, eu pegar ali a representação coletiva do Durkheim, ela é interessante, mas ela não vai resolver o meu problema. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tem características de comunicação e tem uma dinâmica. A nossa sociedade, sociedade moderna, né? Já está mudando agora também, mudou bastante. Mas na modernidade, a circulação do conhecimento, a diferenciação da sociedade, ela é muito diferente das sociedades tradicionais. Uma sociedade tradicional, ela era isolada, ela era autocontida, então poderia ter o mesmo tipo de conhecimento que fosse praticamente imutável, generalizado para todos. Já na nossa sociedade, nós temos vários grupos com interesses diferentes, é muito mais segmentada do que uma sociedade tradicional. Com o advento da imprensa, as ideias passaram a circular mais, então Moscovici precisava de um conhecimento do grupo, mais dinâmico, estável sim, mas também passível de mudança, em constante contato e verificação com a realidade. Então, por isso que ele propôs a representação social, né? Que para ele constituiria um universo consensual, voltado para a prática, voltado para entender as coisas, não para a lógica como o esquema científico, etc., a verificação. Tá? Então ele queria estudar basicamente isso, como é que o conhecimento científico torna-se senso comum. Então o primeiro estudo de representação social é voltado para essa perspectiva, mas posteriormente a gente vê que a representação social ela não se aplica só a esse tipo de conflito ou de situação, mas ela constitui uma maneira de conhecer o mundo, que é o senso comum, que é amplamente geral e que explica o nosso conhecimento, o nosso pensamento, a uma série de perspectivas, sempre que a gente tem uma instância grupal que é importante, que tem finalidades, que tem objetivos. Tá? Então, ele fez 2 estudos na tese dele. Um primeiro estudo, ele
fez um levantamento de dados, um survey, ou seja, um estudo quantitativo, né, com questionários, com uma amostra representativa de Paris, vários setores profissionais. E o segundo estudo, ele pegou algumas publicações, algumas revistas que representavam, que eram correspondentes a vários veículos típicos ou associados a setores da sociedade francesa, e fez uma análise do conteúdo da mídia impressa sobre a psicanálise. Tá? Então, o que ele verificou? Primeiro, no estudo de questionário, ele observou que, olha, o pessoal, os franceses lá de Paris, parisienses, que eles eram mais favoráveis à psicanálise, eles traziam definições mais conceituais, né? Então, mais técnicas, mais científicas, né? Então já verificava um pouco assim, o tipo de conhecimento que a pessoa tinha, ou mais vago ou mais técnico, estava associado a uma atitude também, a um posicionamento, né? E ele observou o seguinte, que a sociedade, ela tentou, na sua concepção de psicanálise, de modo geral, ele observava elementos como a questão do consciente presente ali, o inconsciente, o recalcamento, o complexo. Esses elementos, eles faziam parte do que se imaginava que era o fenômeno da psicanálise. Mas um fenômeno essencial para a teoria do Freud, a libido, ele era suprimido. Por quê? Por causa de um tabu sexual, social, ligado à sexualidade. Então foi feita uma apropriação, uma representação de alguns elementos, mas não de outros, de certa maneira para acomodar para adaptar aquela ciência nova, esse conhecimento novo que estava chegando, às crenças, aos valores da sociedade francesa, aquilo que poderia se aceitar, né? Então a psicanálise, ela se inseriu na sociedade francesa, mas de uma maneira que permitisse entre aspas, uma domesticação, uma adaptação, uma seleção de alguns aspectos e ignorância de outros, assim. Isso ficaram de lado porque seria difícil de conciliar uma prática nova, uma ciência nova com os valores mais tradicionais, cristãos, etc. E no estudo da mídia impressa, o Moscovici ele fez uma análise de conteúdo bem interessante, que mostrou como existe um pareamento, uma relação estreita entre as estratégias que nós temos para comunicar, para organizar a comunicação sobre algum assunto, no caso aqui a psicanálise, e o tipo de conhecimento e o tipo de fenômeno psicossocial que é gerado, né? Então isso aí ele fez uma teoria dos sistemas de comunicação também. E para ele, então, esses sistemas vão moldar a comunicação conforme essas modalidades de compartilhamento e transmissão. Então, por exemplo, ele identificou 3 sistemas. Nas revistas de mídia generalista, que hoje, aqui no Brasil, a gente poderia fazer uma comparação com Veja, Isto É, Época, essas aí que falam um pouco de tudo, tem a posição editorial, mas muitas vezes não é algo coerente. Ele observou que elas criam opiniões, elas fornecem um repertório de opiniões dos mais variados tipos, a favoráveis, contrários, repercussões amplas de aspectos do fenômeno novo da psicanálise. Não é sistemático, mas é ali que as pessoas vão descobrir maneiras de se pensar a respeito da psicanálise, aspectos, como se uma repercussão constante e assistemática da psicanálise. Então, essa seria a questão do sistema de comunicação de difusão, gerar conhecimento, gerar opiniões, mas de todos os espectros, né? Um segundo sistema, ele identificou como revistas da mídia católica. A gente poderia fazer uma analogia com acho que tem uma revista Família Cristã, que tem aqui no Brasil, tá? Então, é um entendimento da psicanálise que direciona o público a uma interpretação que seja compatível com o sistema religioso, com os dogmas religiosos. Então, fornece para os fiéis atitudes, uma maneira, argumentos, uma maneira de se pensar a psicanálise. Esse aí seria o sistema de propagação, uma assimilação da psicanálise, um diálogo, claro que parcial, né, mas um diálogo dentro do possível para entender a psicanálise dentro do ideário cristão, ideário católico. Então é como se para aquele grupo se dissesse, olha, você deve entender a psicanálise assim, tem limites, não é para tudo, mas pode ser útil em certos aspectos, mas Deus está acima e assim por diante. Tá? Então, ensina os fiéis, ele instrumentaliza o grupo a criar uma visão coerente e compatível com a visão do grupo sobre aquele objeto. Esse é o sistema de propagação. E por fim, o sistema da propaganda, que o Moscovici associou com a
imprensa marxista, né, que tinha uma forte desconfiança em relação à psicanálise, entendia a psicanálise como um projeto elitista que vinha, né, nessa segunda etapa dos Estados Unidos, com uma intenção de individualizar e desmobilizar as lutas de classe, o movimento do operário, da classe trabalhadora. Então, nesse sentido elitista, no momento que passa explicação de conflitos para algo individual e não para algo coletivo, seria algo a ser combatível, um movimento yankee, ideológico, desmobilizador e assim por diante. Tá? Então isso aí gera um posicionamento fortemente contrário, um estereótipo da psicanálise, né, que gera um posicionamento muito agressivo, negativo. Então Moscovici, na sua pesquisa, demonstra um pouco, como eu posso dizer, ele demonstra ali essa questão, né? Tanto ele mostra um pouco na primeira parte como é que se pensava, os elementos de conhecimento, as principais crenças, opiniões voltadas para cada setor da sociedade francesa, quanto ele mostra que existe uma lógica social para entender como se organizava e como se caracterizava essa representação, essa imagem da psicanálise na sociedade francesa, né? Então, para entender a diferença entre a teoria psicanalítica em si e como que a representação social da psicanálise por parte da sociedade francesa, tinha que entender os valores, as crenças, a história da sociedade francesa, né, que é algo que tem a ver com a ancoragem, a gente vai ver na segunda parte da aula. E na segunda parte, o Moscovici mostrou que, olha, e a estruturação do pensamento está fortemente relacionado com modalidades de comunicação, né, como se comunica, como se transmite, né, que é como se pensa, na verdade, né? A comunicação, na medida em que ela é formulada, na medida em que ela se estrutura, é uma instância de pensamento, né? Só que não é simplesmente particular, interna, mas algo público, né? Mas também a comunicação também é pensamento, né? Um livro do Michel Rouquet, La Communication Sociale, um livrinho legal, ele bota exatamente isso aí, ó, o pensamento social e a comunicação social são duas faces da mesma moeda, né? Então, na verdade, o pensamento é um tipo de comunicação voltado para si, digamos assim, e a comunicação é pensamento em toda a formulação, verbal, não verbal, né? Na medida em que conecta experiências, é pensamento também, tá? Então, por isso que a gente encontra essa correspondência de sistema de comunicação e caracterização da representação social. Então, assim, essa foi a teoria inicial, ali se apresentou esse primeiro fenômeno. Moscovici, então, partindo disso, ele fez uma espécie de uma generalização teórica, que posteriormente foi vitaminada por outros autores, que caracterizam aquilo que a gente pode dizer de um cerne, assim, uma versão principal da teoria das representações sociais. E é isso que a gente vai ver na segunda parte da nossa aula. Então, até lá, até a segunda parte.